Em 28 de fevereiro de 2025, Trump recebeu Zelensky na Casa Branca. As hostilidades começaram antes mesmo do ucraniano colocar os pés para dentro, com um comentário irônico sobre a roupa dele. Pouco depois, já no famoso Salão Oval, as roupas do Zelensky voltaram a ser assunto. Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office and you refuse to wear a suit. Just want to see if you do you own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting I don't the have authority of this such. office. I will wear costume after this war will finish. Esse que pergunta sobre o terno é o Brian Glenn, um jornalista que é muito vocal no apoio dele ao Donald Trump. No dia 18 de agosto, o Zelensky, já acompanhado dos outros líderes europeus, voltou à Casa Branca e esse mesmo jornalista também estava lá. President Zelensky, you look fabulous in that suit. I said the same thing. Yeah, you look good. I said the same thing. Yeah. Isn't that nice? That's the one that attacked you last time. See, now he's. I remember that. You look wonderful. No, my first question for you, President But you Zelensky. are in the same suit. Muito do que aconteceu nessa reunião de agosto se relaciona diretamente com o encontro de fevereiro. Em fevereiro, o Zelensky foi tirado para mal agradecido. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with back all to respect to you. you. Far more than a lot of people said Very they respect. should have. Have you said thank you once this A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, have today. you said Aí agora, em agosto, o Zelensky deu um jeito de dizer thank you 8 vezes, em menos de 1 minuto. Isso é um recorde da expressão da gratidão. Ao longo de 59 segundos, ele pronunciou 75 palavras. E no meio delas, muito obrigado foi ouvido 8 vezes. Isso dá pouco mais de 10% das palavras que ele pronunciou. Será que esse dízimo retórico do Zelensky vai ser capaz de salvar a Ucrânia? I am Ukrainian and this is my car. I am Ukrainian and this is my church. I am Ukrainian and this is my bridge. Apesar do terno e dos agradecimentos profusos, tem algo que não mudou de fevereiro para agosto. Em fevereiro, o Trump fez questão de dizer para o Zelensky que o Zelensky, apesar de ser o líder da Ucrânia, não tem muito poder diante da situação do país dele. You don't have the cards right now. With us, you start having Not cards. playing cards. Right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think You're gambling with World War III. Essa fala foi considerada desrespeitosa por muita gente, incluindo alguns líderes mundiais. O Lula, presidente do nosso Brasil aqui, foi só mais um exemplo. Não se via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa como aquela que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca. Eu sinceramente, acho que há uma parcela da sociedade que vive do desrespeito aos outros. E não é possível a gente falar em democracia se não há respeito ao outro ser humano. Acho que o Zelensky foi humilhado, acho que na cabeça do Trump o Zelensky merecia isso. Muita gente disse que essa postura do Trump foi desrespeitosa, porque de fato foi. Mas ninguém disse que a declaração que o Trump deu ali foi mentirosa. Não, ele disse a verdade, ao menos dessa vez. Aquelas alturas, representantes dos Estados Unidos e da Rússia já estavam se reunindo e discutindo a guerra na Ucrânia sem a presença de nenhum membro do governo ucraniano. E de lá para cá, pelo menos 2 coisas estão ficando claras. A situação da guerra é cada vez mais favorável à Rússia de Putin. E os Estados Unidos vão lucrar e muito com qualquer acordo de paz que seja firmado. E a Ucrânia? A Ucrânia tem tudo para se dar mal no final. A principal divergência hoje é sobre um cessar-fogo, que é uma necessidade existencial para a Ucrânia, mas é algo que não interessa para a Rússia, que quer aproveitar o período das negociações para continuar avançando com as suas tropas. Até bem recentemente, o Trump se alinhava à necessidade ucraniana de negociar a paz mediante um cessar-fogo. Só que, depois de se reunir com o Putin no Alasca, no dia 16 de agosto, ele mudou de ideia.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se disse a favor da busca por um acordo de paz abrangente na Ucrânia em vez do cessar-fogo que vinha defendendo. Esta é uma mudança na postura do republicano após a cúpula com o colega russo Vladimir Putin. Em sua rede social Truth Social, Trump escreveu que este caminho é a melhor maneira de pôr fim à terrível guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Um simples acordo de cessar-fogo muitas vezes não se sustenta. Essa mudança parece favorecer Putin, que há muito tempo tenta negociar diretamente um acordo abrangente e final. E foi com essa mudança de postura do Donald Trump que os aliados europeus, que estiveram na Casa Branca no dia 18 de agosto, junto com o Zelensky, tiveram que lidar muito a contragosto. Ao que consta, eles odiaram essa nova postura do Donald Trump. O chanceler da Alemanha foi bem claro. Mas teremos negociações complexas. E, para ser sincero, todos nós gostaríamos de ver um cessar-fogo a partir da próxima reunião. Não posso imaginar que a próxima reunião acontecerá sem um cessar-fogo. Portanto, vamos trabalhar nisso e vamos tentar colocar pressão na Rússia, porque a credibilidade destes esforços nossos aqui dependem de pelo menos um cessar-fogo a partir das próximas negociações. Portanto, gostaria de enfatizar esse aspecto, que gostaríamos de ver um cessar-fogo a partir da próxima reunião. Em determinado momento dessa reunião com o Zelensky e com os outros líderes europeus, o Trump saiu da sala e ligou para o Putin. Esse contato foi confirmado pelo governo russo. O próximo passo agora deve ser agendar uma reunião que envolva Trump, Putin e Zelensky. A expectativa no mundo hoje é para a definição de uma data para um encontro entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Claro que na esteira de um desfecho com relação à guerra na Ucrânia. O Donald Trump disse aos líderes europeus, antes da reunião com o Putin, que ele ia exigir um cessar-fogo imediato para poder, a partir daí, iniciar negociações de paz. Na reunião com o Putin, ele abriu mão disso. Ele foi convencido pelo líder russo que isso não era necessário e passou a adotar o discurso da paz total, da paz definitiva. E enquanto os líderes discutem as suas agendas, as tropas russas avançam, aproveitando as condições do tempo, que serão favoráveis para as operações militares, pelo menos até o mês de outubro. Houve poucos avanços no campo de batalha nos últimos meses, só que agora, mais recentemente, isso mudou e os russos conquistaram mais territórios, como não faziam há tempos. Com aquele cessar-fogo que os europeus estavam pedindo antes de sentar para conversar, isso não teria acontecido. Em 4 dias, tivemos um avanço nessa região aqui da guerra. Então a gente está vendo que o mapa da guerra, como eu chamei, estava meio estacionado. Mas tivemos aqui, em menos de, um pouco mais de meia semana, um avanço expressivo. Isso o senhor vê uma correlação entre, no palco da política, a gente conversa e na trincheira eu falo para o meu exército avançar? O senhor vê que essa cortina de fumaça da diplomacia, ela pode colocar um véu do que realmente está acontecendo na trincheira? Eu acho que, na verdade, uma coisa alavanca a outra, né? Porque quando a gente tem uma negociação em que você tem o upper hand, né? Você tem o momento no campo de batalha, lógico que você tem condições de exigir mais. Então, é praxe já. Quando você faz uma negociação, você faz uma pressão militar até para obter mais ganhos. Eu lembro de um caso, em 1954, na Batalha de Dien Bien Phu, quando os norte-vietnamitas vencem os franceses, eles levam a melhor na Conferência de Genebra. Então o campo de batalha ele tem um peso muito grande na diplomacia. Hoje, a Rússia controla ao menos 20% do território que antes era da Ucrânia. E é muito improvável que o Putin abra mão de tudo isso. De um pouco, até pode ser. Mas no fim, a Ucrânia vai ter que ceder território para a Rússia. E isso é ruim. Mas tem algo muito pior. Pior do que ceder território para a Rússia é ceder bilhões e bilhões de dólares para a indústria bélica dos Estados Unidos. É que para costurar esse acordo de paz, os Estados Unidos exigem que a Ucrânia compre 100 bilhões de dólares em armas. E essa é uma tragédia, não só para a Ucrânia, mas para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, incluindo o nosso combalido Brasil de meu Deus. Por quê? Tenta imaginar o futuro próximo.
numa Ucrânia devastada pela guerra, empobrecida, humilhada, a única riqueza na qual aquela população vai poder colocar as suas mãos será o quê? Armas. E o que acontece a partir daí? O que já aconteceu antes: corrupção. Os ucranianos, alguns deles, passando dificuldades, vão acabar desviando esses armamentos das suas forças armadas e vão vender tudo isso para quem puder comprar. E aí, quem é que pode comprar? Facções criminosas, todas, incluindo as nossas, aqui no Brasil. E você está me ouvindo falar num tom todo indignado, que normalmente não é o meu, e aí deve levantar algumas desconfianças, né? Da onde esse cara está tirando uma hipótese dessas? É que, acredite, isso já aconteceu no passado com outras guerras. Quando acabou a guerra do Afeganistão, a CIA americana precisou entrar no Afeganistão, quando os soviéticos saíram de lá, e sair recomprando os mísseis antiaéreos Stinger. Porque eles não queriam que esses mísseis fossem parar em mãos indesejadas. Então, nós temos um problema sério pela frente. E no noticiário presente, agora, já estão surgindo indícios de que não vai ser diferente dessa vez. Dia desses, um sistema antidrones que foi vendido pelos Estados Unidos para a Ucrânia, de algum jeito foi parar em Acari, no Rio de Janeiro. O equipamento de última geração estava em um esconderijo na favela do Acari, na zona norte do Rio. Um brasão da Ucrânia marcava as maletas descobertas pelos policiais militares que acreditam que o aparelho veio da guerra na Europa. E isso é só uma demonstração do que está por vir. Também uma demonstração de que estava certo o analista geopolítico Jorge Ben, conhece? É aquele que disse que a Feira de Acari é um sucesso. Não estava errado. O equipamento, que custa até R$300 mil, foi encaminhado para a Polícia Federal, que vai investigar como ele chegou ao Brasil. É bem possível que nas próximas semanas o noticiário comece a falar de um acordo de paz na Ucrânia, como se fosse uma grande coisa a ser comemorada. E quando você estiver diante dessa notícia, desculpa, eu não quero estragar a festa, mas eu te peço para manter o senso crítico. Será que um acordo de paz que obriga um país devastado a comprar $100 bilhões em armas é digno desse nome? Acordo de paz? Para mim, restaram dúvidas de que algo nesses termos possa ser chamado de acordo. Mas mais amarga que essa minha dúvida vai ser a minha certeza de que não se trata de paz. Ponto final em mais um textão. Esse com certeza foi um pouco mais opinativo que a média. Vou ficar de olho na caixa de comentários assim que esse vídeo subir para saber como é que vocês vão reagir a isso, né? E aí, como sempre, depois do textão, a gente tem o PS proporcionado pelos apoiadores do canal que se reúnem num grupo lá no Telegram. Eles mandam os áudios, eu edito e assim surge o finalzinho do vídeo. Para explicar melhor, vamos deixar o próprio Donald Trump falar. Abre aspas, não estamos dando nada, estamos vendendo armas. Fecha aspas. Onde esses caras metem o bedelho é assim, né? São os salvadores da galáxia, né? São os caras que tomam conta de tudo, são os caras que mantêm a estabilidade em tudo quanto é lugar, mas realmente o preço é alto. Um acordo de paz que nem esse não precisa nem de entrelinhas para mostrar para que ele foi feito. Basicamente eles estão dizendo, olha, vamos negociar paz, mas mantém esse porrete de $100 bilhões na mão, porque vocês vão precisar logo logo, hein? Sabe, é feito para dar errado, é óbvio. É muito triste viver em um mundo em que se gastam recursos, tempo de trabalho e esforços para produzir armas e armamentos, que são objetos que servem apenas para gerar lucro e poder para pouquíssimas pessoas no mundo. Vamos lembrar que armas e armamentos servem para destruir, ferir, matar, gerar dor e tristeza. Muito triste isso, muito triste realmente. Muito covarde, muito triste, mas também muito normal e corriqueira essa postura do governo norte-americano, que faz da indústria bélica um dos mais lucrativos negócios, né, da sua carteira. Me lembra muito o plot
do filme O Senhor das Armas, né? Até onde eu me lembro, com Nicolas Cage, era um traficante de armas internacional ucraniano que conseguiu ali obter o espólio do armamento da antiga União Soviética, né? Então, a gente nunca sabe, né, quando a arte imita a realidade ou a realidade que imita a arte, né? E o que me preocupa mais é que os Estados Unidos, sendo o império em decadência com o maior poder destrutivo da história, desindustrializou-se de tal forma que a única indústria que ainda funciona localmente nos Estados Unidos e ainda é bem azeitada e tem financiamento público e tudo mais, é a indústria armamentista. O Trump faz um mês também empurrou para a OTAN aquele acordo lá de subir até 5% do PIB aos parceiros da OTAN, os integrantes da OTAN. Então esse tipo de acordo com a Ucrânia tem tudo a ver com a estratégia do Trump, que é fazer todo mundo se armar. Nesse encontro da OTAN, os países concordaram em aumentar os gastos em defesa e segurança para 5% do PIB. Esse aumento é uma resposta a uma pressão de Donald Trump, que vinha insistindo que não protegeria os europeus às custas do dinheiro dos contribuintes americanos. Justamente porque os Estados Unidos é o principal produtor de armas do mundo, então está alinhado, né, com a política dos Estados Unidos, que é forçar essas tensões aí para fazer todo mundo se armar até os dentes. Os Estados Unidos acabar vendendo mais arma, que é o que eles têm de monte lá nos Estados Unidos, né, esse tipo de fabricação armamentista, né? Então é isso aí, né? Tem tudo a ver com a política do Trump. E os lobistas do armamentismo vencem mais uma vez. Cadê os lobistas do amor, os lobistas da paz? Precisamos muito. Finalzinho, o momento em que eu te agradeço. E eu sei, gratidão é uma palavra que está super gasta, é um termo muito mais dito que sentido, mas eu peço um pouco de fé. Eu sinto uma gratidão imensa. Não é de hoje que um dos meus lemas é: a internet é generosa. Porque a internet me conecta a vocês, e vocês são tudo que eu tenho nessa vida. É verdade, o estranho na internet é tudo que eu tenho de mais precioso na minha existência. E por favor, não se ofenda quando eu digo estranho. Estranho é lato sensu, também significa especial. Não quero pedir nada hoje não, só quero agradecer. Eu te amo. Beijo. Valeu.